Break news! Xandão dobrou a aposta. Ele decretou a prisão domiciliar ao Bolsonaro hoje à tarde, né? Acho que foi agora por volta das 6h10, 6h05, foi por aí. Que o Xandão, né? Ele não tem mais nada a perder, né? Ele agora vai sempre dobrar a aposta e agora o Bolsonaro vai ser bem perseguido e vamos ver que desfecho vai ter, né? Então saiu aqui no Globo que Moraes decreta a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e a PF apreende um celular do ex-presidente. O ministro Supremo impõe, né? Ele tinha imposto a tornozeleira eletrônica e a proibição de visitas, né? Após o ex-presidente descumprir restrição ao uso das redes sociais por meio de aliados. E nós temos aqui um vídeo da Lula News aqui e vamos ver esse vídeo para tentar entender um pouco o que está acontecendo. Mas é que chegou uma notícia urgente aqui, eu vou pedir licença a vocês rapidamente, que diz respeito a uma decisão para prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela tem 25 páginas, é claro que a gente vai trazendo os detalhes todos aqui para você, porque isso acaba de ser publicado pelo STF e, em resumo, há uma parte em que diz o seguinte, a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E eu vou ler aqui, peço licença, porque eu estou com o celular e vou ter que ler aqui o que acaba de me chegar. As condutas de Jair Messias Bolsonaro, desrespeitando deliberadamente as decisões proferidas por esta Suprema Corte, demonstra a necessidade e adequação de medidas mais gravosas, de modo a evitar a contínua reiteração delitiva do réu, mesmo com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, e em face do reiterado descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, isso em caixa alta, aí diz o ministro Alexandre de Moraes, decreto a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro, a ser cumprida integralmente em seu endereço residencial, acrescida da medida cautelar de proibição de receber visitas. Então está aí o trecho exatamente sobre o qual eu estou discorrendo aqui, que é a determinação, portanto, notícia que acaba de chegar, às 6h15, hora de Brasília, o ministro Alexandre de Moraes determinando, portanto, prisão domiciliar a partir de agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma decisão que tem 25 páginas e eu acabo de ler aqui o trecho em que o ministro justifica a necessidade, na visão dele, da prisão domiciliar para o ex-presidente da República. A situação complicou um pouco agora pro Bolsonaro, né? É porque ontem teve as manifestações, né, pelo Brasil inteiro, e o Bolsonaro, né, ele acabou descumprindo uma das ordens do nosso ditador aí, que ele pediu pro Bolsonaro não aparecer, né, nas redes sociais e também não falar, né, não ter a voz dele nas redes sociais. E pelo que a gente soube, né, parece que o Bolsonaro ele gravou um áudio, acho que foi com o Flávio Bolsonaro, e o Flávio Bolsonaro levou isso, né? E acabou, né, ele sendo exposto e acabou descumprindo isso aí. E agora o Alexandre de Moraes está aproveitando este momento para dobrar a aposta e ir para cima do Jair Bolsonaro, né? Na decisão aqui, o Moraes afirmou, né, que o Bolsonaro utilizou as redes sociais de aliados, né, incluindo os seus 3 filhos parlamentares, para divulgar mensagens e um claro conteúdo de incentivo à investigação a ataques do Supremo Tribunal Federal e o apoio ostensivo à intervenção estrangeira do Poder Judiciário brasileiro. Eles ainda estão com esse papo, né, que os americanos estão interferindo aqui na justiça do Brasil. Uma dessas postagens ocorreu no domingo, né? Em razão aos atos a favor do Bolsonaro em cidades do país. Não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, escreveu Moraes. Para o ministro, a atuação do ex-presidente, mesmo sem o uso dos seus direitos e perfis, burlou de forma deliberada a restrição imposta anteriormente. Porque realmente, né, o Bolsonaro estava até se cuidando, né, para não aparecer. Ele realmente estava fazendo tudo certinho, mas como teve essa manifestação, acho que ele acabou se empolgando lá e gravou o áudio, né? E esse áudio foi suficiente para o Xandão agarrar com as 2 mãos e os 2 pés e ir para cima do Bolsonaro. Moraes tinha determinado medidas cautelares no Bolsonaro no dia 25 de junho por indícios que o ex-presidente estava obstruindo o processo no qual é réu por tentativa de golpe de Estado. Golpe de Estado.
Dentre essas medidas estavam, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de sair de casa à noite e nos fins de semana. Ou seja, ele ainda poderia receber pessoas, né, na casa e tal. Agora ele não pode, agora é só a família, né? Agora ele realmente recebeu essa prisão domiciliar pelo Alexandre de Moraes. Moraes considerou que Bolsonaro descumpriu essa medida ao usar as redes sociais dos filhos e ao determinar que Bolsonaro cumpra a prisão domiciliar em seu endereço residencial em Brasília, o ministro também impôs proibição de visitas, salvo por familiares próximos e advogados, só os familiares e advogados, recolhimento de todos os celulares disponíveis no local. Ou seja, o cara ficou praticamente incomunicável agora, o Bolsonaro. A situação agora engrossou aqui pro ex-presidente, né? Para recolher o celular, a Polícia Federal fez busca ainda na casa dele, né? No fim dessa tarde de segunda. O despacho ressalta condutas que Bolsonaro demonstra necessidade de adequação das medidas mais gravosas, de modo a evitar contínua reiteração. Segundo Moraes, as medidas cautelares em vigor foram desrespeitadas, mesmo com a imposição anterior de restrições menos severas, como a proibição de uso das redes sociais e de contatos com outros investigados. Além disso, o ministro destaca que o ex-presidente produziu material destinado à publicação por terceiros, driblando a censura direta aos seus canais e mantendo uma influência ativa. O cara só mandou um áudio. Puta que pariu, hein? Post na rede social do filho. Neste domingo houve manifestações pró-Bolsonaro e por pedido de anistia em várias cidades. No Rio de Janeiro, um dos organizadores foi o Flávio Bolsonaro, o filho, né, o filho dele. O Flávio chegou a colocar brevemente foi no Viva Voz, ó, no telefone para falar com o público no Rio. Aí ele acabou falando. E em seguida, por volta das 14 horas, o senador postou um vídeo no qual mostra o outro lado dessa ligação. O pai em casa, mandando uma mensagem para os seus apoiadores. Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil, um abraço a todos, é pela nossa liberdade, estamos juntos, disse Jair Bolsonaro. E deu essa caca toda, né, cara? O Alexandre de Moraes, ele não tem muito a que perder, né, cara? Isso aí eu acho que o Bolsonaro realmente errou, né? Ele deu brecha, na verdade, pro cara agora fazer o que tá fazendo, né? Porque agora ele não tem nada a perder, né? Tudo que tiver alcance do Alexandre de Moraes a ferrar o Bolsonaro, ele vai fazer. Porque ele já perdeu tudo, né? Ele já tá na Magnitsky, né? E já sofreu essa humilhação, né? Por causa dos Estados Unidos. Isso aí deve ter afetado bastante o ego dele. E ele agora vai com tudo pra cima do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro deu esse vacilo. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer nas próximas etapas. Agora a gente tem que ver quais são os outros ministros, né? Que vão também assinar aí embaixo, né? Vamos ver se eles vão ter coragem, né? De apoiar o Moraes nessa empreitada aí até o fim. Porque eles indo junto com o Moraes, a gente já sabe o que vai acontecer com eles, né? A mesma coisa que aconteceu com o Alexandre de Moraes em relação a Magnitsky, né? Mas é isso, vamos ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido, deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. E se você está assistindo na TV, não se esqueça de acessar seu celular e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.